Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Sidney e hoje nós iremos estudar sobre a proclamação da República no Brasil. Como nós sabemos, o Brasil ele foi colonizado pelos portugueses em 1500 e durante toda a sua história o Brasil passou por algumas fases diferentes. Ele já foi colônia, já foi vice-reino, se tornou império e hoje em dia é uma república. Então nós iremos estudar neste momento como foi que houve essa transição de império para a república, né? Então, para a gente entender melhor, a gente precisa perceber o que estava acontecendo no Brasil naquela época. Então, nós vemos que existiram alguns grupos que começaram a se opor ao governo imperial e que contribuíram decisivamente para a proclamação da República no Brasil. E esses grupos estão aqui no nosso mapa mental. O primeiro deles, que a gente vai falar agora, é justamente sobre a oposição da elite, né? A elite começou a se opor às atitudes do governo, né, imperial, porque ela já começava a desconfiar de algumas atitudes que ele estava tomando. Então, algumas atitudes que o governo tomava, o governo imperial na época, então ela começou a mostrar para a elite que ele não estava, de certa forma, favorecendo a esses grandes produtores do Brasil, né? Essa grande elite, que na sua maioria era cafeicultores, né? Produtores de café, ou cana-de-açúcar e tal. Então, essa elite ela passou a ter alguns atritos com o governo e houve um grande descontentamento, principalmente quando houve o fim da escravidão no Brasil. Por quê? Porque qual era a principal mão de obra no Brasil naquela época? A mão de obra escrava. E com o fim da escravidão, obviamente a elite passaria a ter a obrigação de contratar pessoas e remunerar essas pessoas para trabalhar nas lavouras, né? E isso fez com que grande parte da elite começasse a questionar o governo e se sentir meio que insatisfeita com as atitudes do governo imperial em relação ao fim da escravidão. Outra parte da elite, né, essa parte bem menor, que eram os grandes produtores de café, que já não dependiam tanto da mão de obra escrava, eles passaram a perceber no federalismo, ou seja, na república, uma oportunidade de melhoria, né, para o seu empreendimento, para a sua liberdade econômica. Então eles começaram a defender, de certa forma, realmente essa mudança de império para a república, porque eles até mesmo viam nos Estados Unidos e viam que o país começava a crescer, que de certa forma a república lá começava a dar liberdades para os grandes produtores e a economia do país. Então eles começaram a almejar também esse crescimento, né, para eles. Só que o império não permitia, então eles começaram de certa forma realmente a apoiar a república. Outro grupo que começou a apoiar a república foram os militares. Porque os militares eles não eram vistos no Brasil como a importância que eles tinham, né? Como realmente um grupo que defendia o país, que mantinha a ordem. Então eles eram desvalorizados. Então, por conta dessa posição de desvalorização, eles se sentiam incomodados, porque eles não viam alternativa no governo imperial para que eles pudessem melhorar a sua condição. Afinal de contas, eles sempre permaneciam naquela mesma situação, com baixos salários, uma rígida disciplina, lentidão nas promoções. O que é isso, lentidão nas promoções? Ou seja, eles demoravam muito para conseguir passar de soldado para tenente, para coronel. Então isso fazia com que a atuação do militar no Brasil não fosse algo satisfatório, né? Outra situação importante que a gente destaca aqui é a estagnação social. Por quê? Porque os militares eles não conseguiam melhorar de vida sendo militares, porque os salários eram muito baixos, então eles não conseguiam passar de uma classe social para outra. Isso fazia também com que muitos membros da elite que tinham desejo de se tornar militar acabassem desistindo. E aí isso tudo ficou evidente quando eles perceberam na vitória contra o Paraguai que eles tinham total força e poder para conquistar aí uma mudança no país. E eles tomassem essa mudança como algo que fosse dependente deles. Então eles começaram a articular meios aí para poder mudar realmente a situação de governo do país. Outro grupo que começou a se opor, né, foi a Igreja Católica. A Igreja Católica ela começou a ter alguns atritos aí com o governo imperial. Então, esse governo imperial começa aqui a ter algumas atitudes que a Igreja não aprovava e tal. Então, entre essas atitudes, nós destacamos aqui que foi justamente o surgimento da maçonaria, né? A maçonaria ela começa a se destacar no Brasil e muitos da elite, né, começam a participar da maçonaria. Então a igreja vai lá até o imperador e começa a questionar, diz, não pode ser assim, isso é contra as leis divinas e tal. Só que aí o império ele não apoia essa atitude da igreja em querer que a maçonaria seja condenada. E aí, justamente para não entrar em conflito com a elite brasileira, né, que fazia parte desse grupo, né, que era adeptos da maçonaria. Então, por conta disso, a igreja começa a criar um atrito muito grande com o império, né, e aí isso se torna mais evidente quando dois bispos eles são presos, né. Então esses bispos eles são presos e por conta de descumprimento de algumas ordens que o imperador havia dado, né?
e isso gera um grande conflito. Os bispos que foram presos foram o Dom Vital e o Dom Macedo Costa, e a igreja ficou muito chateada com essa situação, né? E aí começa realmente uma situação de muito conflito entre a igreja e o império. Quando eu falei para vocês que os militares eles começaram a perceber que o papel de mudança tinha que partir deles, foi justamente porque os militares eles começaram a articular formas de dominar aí o governo do Brasil e proclamar à força uma república. Isso aconteceu em 1889, como nós estamos vendo aqui, né? E foi por dois marechais, ou seja, dois militares, né? Quem eram esses militares? Deodoro da Fonseca, que está aqui nessa imagem, como a gente pode ver, representando nessa imagem, e o outro foi o Floriano Peixoto, que também está aqui representando nessa imagem. Os dois eles tinham algo em comum, ambos eram da região aqui de Alagoas, né, nosso estado, e eles foram os protagonistas da proclamação da República no Brasil em 1889. Até hoje, nosso país é uma república e foi iniciada aí justamente por esses dois alagoanos, Marechal Deodoro da Fonseca e o Marechal Floriano Peixoto. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido como se deu esse processo tão importante que foi a mudança de império para a República no Brasil. E mais sobre isso a gente vai estudar nas próximas aulas, né? Principalmente sobre como estava dividida essa primeira república, quem eram os protagonistas dessa história também, né? E quem eram os grupos que atuavam, né? Eu espero que vocês tenham entendido, pessoal. E é isso. Até a próxima. Um grande abraço.